gatinhas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer a minha avaliação sobre o livro do Dostoiévski, Noites Brancas. Eu vim falar pra vocês o que eu achei desse livro, o que me trouxe, o que me fez pensar sobre. Eu terminei a leitura dele antes de ontem e, gente, a Nastienka, ela é uma safada. Não, eu queria começar com isso porque eu estou revoltada com a Nastienka, gente. Ai, vamos pro vídeo, mas antes de começar, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Se vocês puderem, hype ao vídeo, porque isso me ajuda bastante. Me siga nas minhas redes sociais, estão aparecendo aqui na tela, aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas é isso, gente, vamos para Noites Brancas de Dostoiévski. Bom, gente, primeiramente, eu sou apaixonada no Dostoiévski e esse é o primeiro livro que eu adquiri dele. Eu estudei muito a história dele, a biografia primeiro, e aí agora eu comecei a ler os livros dele. E uma recomendação foi começar com Noites Brancas, já que é um livro bem pequenininho, tem 80 páginas, tipo assim, isso aqui dá pra ler em um dia. Mas eu fiquei tão melancólica, eu fiquei tão triste enquanto eu lia, que eu demorei, tipo assim, um mês pra ler. Tipo, quando eu comecei a ler, eu comprei ano passado, mas eu não tinha lido, porque tá terminando de ler 1984, do George Orwell. Mas aí eu falei, cara, vou ler, é um livro pequeno, não consegui ler um dia só. Eu achei que eu ia sentar, ler, acabou. Não esperava muito, tipo assim, por ser uma obra muito pequena, eu falei, cara, deve ser uma obra que ele começou assim, tipo, não tem como ter tanto desenvolvimento, 80 páginas, mas teve. Gente, quem já assistiu 500 Dias com Ela sabe como nosso querido personagem, que não foi nomeado, e a Nastienka, a Summer, né, o Tom e a Summer, em outro universo, em outra época, com outro escritor, basicamente a mesma coisa. A diferença é que a Nastienka, ela é pior que a Summer. Pior. Por quê, gente? Ó, vamos lá. Vamos começar aqui, gente. O nosso personagem principal, que é o homem, que a gente não tem o nome dele, não é citado nenhuma vez o nome dele no livro, então eu só vou falar o cara do livro. O cara do livro é o cara do livro, que é o... Não, parceiro, pior. É o que está junto, é o companheiro de nossa querida Nastienka durante essa história, durante as 4 noites. Gente, eu consegui sentir o que ele sentiu através da escrita incrível do Dostoiévski. Gente, de verdade, eu nunca li um livro com uma escrita assim tão que me pegasse, tirando Espada de Vidro, Garota do Lago, esses livros assim. Eu nunca tinha lido um livro que me chocasse, de certa forma. É uma obra muito lírica, ela é muito lírica. E eu vou pegar, gente, todas as partes que eu grifei do livro pra eu ir falando com vocês, tá? Primeira noite, pode dizer, muito boa, se conheceram, tava tudo legal, eu tava colocando esperança, eu achei que eles iam acabar juntos porque eu não quis ter nenhum spoiler sobre o livro, então eu não assisti nada sobre, nada mais fácil, que era um livro bom, né, nada do tipo. Eu fiquei com muita esperança já na primeira noite, por quê? Porque ele chegou assim, falando umas coisas tão bonitas pra ela que eu achei que ela ia se apaixonar. Que nem aqui, ó, no capítulo não, né? Na página 21 ele fala: sonharei com a senhorita a noite toda, a semana toda, o ano inteiro. Sem falta, voltarei aqui amanhã, exatamente aqui, neste mesmo lugar, nesta mesma hora, e ficarei feliz ao lembrar do dia anterior. Este é um bom lugar pra mim. Eu fiquei, gente, ele já tá apaixonado, ela vai se apaixonar. Porque, gente, eu me apaixonaria por um cara que falasse isso pra mim. Emocionada, provavelmente, feliz, sempre. Só que a Nastienka, desde a primeira noite, ela falava, ela se apaixona por mim e tudo. Eu falei, cara, vai ter aí um plot twist. É um slow burn de 80 páginas. Então tudo bem, ela vai mudar. Tava com uma esperança no meu peito que eu não consigo nem explicar. Ainda mais quando ele falou, 2 minutos e a senhora me fez feliz para sempre. Ela falou, e aí ele perguntou se, tipo assim, podia pensar melhor, se podia contar sobre a vida dele no dia seguinte. Ela falou, está bem, aceito, senhora que vai começar a contar sobre a história de vida dele. E eu fiquei, cara, ela vai se apaixonar por ele, vai ser um slow burn. Gente, que coisa horrível esse livro, sério, cara, porque eu sei o final. Então, ir contando a história sem tantos spoilers, de uma forma que meninas que têm, que são como eu possam entender assim, é complicado.
Gente, pro clima não ficar tão pesado, que a gente tá chegando já na segunda noite, eu vou ficar com a clínica aqui assim, pra gente não ter o clima tão pesado, né? Pra gente poder rir da minha cara um pouco, e eu da minha cara, não prestem atenção nas minhas palavras, tá? Então tá bom, né? Chegamos na segunda noite. Na segunda noite, ela fala o nome dela, Nastienka, mas eu descobri que a Nastienka tá nas notas do livro, no rodapé, assim. Não é o nome dela. O nome dela é Anastasia. Nastienka é o diminutivo. Eu não entendo o curso, gente. Então não peçam que eu explique o porquê é o diminutivo, tá? E por algum motivo eu não entendo porque ela não perguntou o nome dele. Porque, gente, pra mim é bem explícito. É bem explícito que ela não pergunta o nome dele em nenhum momento. Em nenhum momento ela pergunta o nome dele. Tipo assim, então eu acho que já era uma red flag pra ser acesa naquele momento, pra ficar tipo assim, por que ela não perguntou o nome dele, sendo que ele perguntou o nome dela? Por que ela não se interessou nele assim o suficiente pra perguntar o nome dele, sabe? Eu fico pensando nisso. Eles conversam muito sobre livros, sobre histórias, sobre teatro. E aí a gente fala, teatro isso. Teatro lembra alguma coisa de Lentes Brancas, né? A gente lembra do inquilino da Nastienka, que não teve o nome dele também colocado no livro, só Nastienka, que ela teve o prazer de ter o nome dela falado pelo nosso querido narrador, podemos dizer assim. Aí tá bom, né? O nosso inquilino, ele convidou a Nastienka pra ir no cinema, ela foi ao cinema com ele. Eles se apaixonaram, né, gente? Ela queria fugir com ele, muito fofinho. Nosso querido narrador, ele sofre. Mas como o inquilino ele não tá, quando a Nastienka ele tá, eu não entendi muito bem se ele tá viajando, se ele tá trabalhando, mas ele tá longe. Então, cara, não tinha esperança dele voltar, já tinha mais de um ano. Por que ele voltaria tão do nada? No livro também a gente tem um capítulo que é somente a história da Nastienka. Não vou entrar em detalhes, gente, se vocês quiserem vocês lerem o livro, porque eu tô querendo falar mais aqui da relação dela com o narrador. Eu vou ler pra vocês essas partes que eu tô explicando durante a história e depois eu vou dar minha opinião pessoal, porque eu acho que é bem legal. Na terceira noite, na página 56, aqui ó, já vamos ter um trechinho. No entanto, como a alegria e a felicidade tornam o ser humano maravilhoso, como o coração borbulha de amor, parece que queres derramar teu coração todo em outro coração. Queres que tudo seja alegre e motivo de riso. E como é contagiante esta alegria. O narrador, ele estava completamente apaixonado pela Nastienka. Isso. Gente, eu acho que quem não viu, tem gente que fala que ele não estava apaixonado, que ele via ela só como uma irmãzinha, porque tem momentos em que ela fala que ele é o irmão dela, tanto no final que, né, na carta que ela manda pra ele, ela chama ele de irmão. Mas, gente, ele não vê ela como uma irmã. Eu acho que isso estava bem óbvio. Ele nunca considerou ela como uma irmã. Ele queria ser o amor dela, mas ela não queria isso, tanto que ela sempre falava, não se apaixona por mim. Ela bateu muito nessa tecla. Porém, ela... Posso falar agora? Vamos continuar a leitura, gente, que eu quero ir logo pra quarta noite. Eu quero ir logo. E temos o melhor monólogo da minha vida. Página 59. Ó Nastienka, Nastienka, quando disseste com essas palavras por conta de um amor assim, Nastienka, em certa hora o coração torna-se frio e a alma pesada. Tua mão está fria, a minha está quente, feito fogo. Como estás cega, Nastienka. Ó, como alguém feliz pode ser insuportável em certos momentos. Mas eu não poderia me zangar com você. Vocês estão vendo? Gente, ele era o melhor homem. O melhor homem do mundo. Entendeu? A Nastienka teve a oportunidade de se casar com o melhor homem do mundo. Ela poderia ter se casado com ele, porque ele teria se casado com ela. Se ele tivesse se casado, ele seria o homem mais feliz do mundo, porque ele amava ela verdadeiramente, gente. Não tô falando que o inquilino não amava ela verdadeiramente, mas não como o narrador. Não como ele. Ele amou ela de uma forma que, gente, ele amou ela como Cristo amou a igreja. Vamos ser claros aqui. Ele deu o coração dele pra ela. Coração. Entende? Gente, não dá. Mesmo que ela estivesse apaixonada pelo inquilino, não tinha como. Gente, ele tava se doando completamente pra ela e ela não fazia nada. Ele tava movendo montanhas por ela e ela não tava movendo um fio de
cabelo também. Entendeu? Agora a gente chega no tópico sensível. Quarta noite. Gente, o inquilino não vai ver a Nastenka. Ela escreveu uma carta pra ele. O narrador entregou pra uma família que era próxima dele, algo do tipo. E ele não foi pra praça. Não entendo muito bem tipo, a ponte que o narrador e a Nastenka se encontravam. Ele não tava lá no horário certo. E o narrador ele fala: como é fácil para ele ofender, ultrajar uma pobre e indefesa moça cuja culpa é amá-la. O narrador ele tinha ciência. Ele tinha ciência de que a Nastenka não amava ele. Não como ela amava o inquilino, mas ele tinha esperança de que ela amaria ele se o inquilino não voltasse. Então ele tava ali, tipo assim, ele tava esperando que o inquilino não fosse. Mesmo que não fosse da vontade dele, mesmo ele querendo ver ela feliz, e a felicidade dela seria se o inquilino aparecesse, ele tava tipo assim, não vai aparecer. Né? E aí, lá para página 70 e diante, ela se declara pra ele. Ela fala, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ah, como eu te amo, como eu te amo muito. Eu nem sei teu nome, mas eu te amo muito, sabia? Te amo, te amo, te amo. E aí ele fala, o que se perdeu está perdido, o que foi dito não pode ser desfeito. E somente eu a amaria tanto assim, mas tanto que ainda que a senhorita o amasse, continuasse a amá-lo, aquele que eu não conheço, a senhorita não notaria que o meu amor é um pesar para a senhorita. Por que ele falou isso? O que eu consegui tirar disso? Dele falar que o amor dele seria um pesar pra ela, porque ela continuaria amando ele. Ele tem essa ciência de que ela ainda ama ele. E que, do jeito que ela estava se tratando, ela não mudaria por ele, sabe? O que me deixa muito triste, porque, cara, o narrador, ele parecia ser realmente uma pessoa... Parecia não, né, gente? Pra mim, ele é uma pessoa muito boa. Ele era uma pessoa que realmente estava ali apaixonada pela Nastenka, mesmo pelo pouco tempo que eles se conheciam. E a forma que ela tratou ele, sabe... terrível. E na página 73, a Nastenka, ela fala: se o Senhor sente que o seu amor é tão grandioso que pode desalojar de uma vez por todas o antigo amor do meu coração, se o Senhor quiser se apiedar de mim, se o Senhor não quiser abandonar minha própria sorte, sem consolo, sem esperança, se o Senhor quiser sempre me amar como me ama agora, então juro-lhe que o agradecimento, que o meu amor será finalmente digno do seu. O Senhor pode pagar meu amor agora? Ela deu esperança. Ela falou que se ele conseguisse mostrar pra ela, que se ele sentisse também esse amor tão avassalador que ele falava que ele sentia, o coração dela seria dele e não do antigo amado dela, que era o inquilino. Mas, gente, vocês falam, mas ele deveria saber que ela não queria nada com ele, ele não deveria saber, porque ela deixou explícito, seu Senhor sente que o seu coração é tão grandioso que pode desalojar de uma vez por todas o antigo amor do meu coração, falando que se ele conseguisse tirar esse amor do coração dela, e se ele quisesse se apiedar dela, não deixar o professor, sabe, cuidar dela, né, porque o inquilino abandonou ela. Mas se o nosso querido narrador, né, escrito pelo nosso querido Dostoiévski, não abandonasse, ela não queria com ele. E falou que se o Senhor quiser sempre me amar como me ama agora, então juro-lhe que o agradecimento, que o meu amor será finalmente digno do seu. Se ele amasse ela verdadeiramente, continuasse amando ela verdadeiramente, o amor dela seria dele. Mas não é isso que nós vemos, né, sua querida Nastenka nojenta. A gente não gosta da Nastenka, vocês não entendem a raiva que eu sinto por essa personagem nojenta. Não dá, gente, não dá. Ela é ridícula. Ela deu esperança. Ele tava emocionado há tempos, há pacas. Mas ela foi lá e deu esperança pra ele. O pior foi ela ter dado uma mínima esperança, uma chance pra ele. Porque se ele não tivesse, provavelmente ele ia ter aceitado de boa. Mas o fato dela ter dado uma chance pra ele, sabe, isso foi avassalador. Isso foi complicado. Isso foi algo que provavelmente não, que claramente deixou ele em estado de depressão. Sabe, ela fez planos. Ele ia morar com ela no dia seguinte. Ele ia ver a mudança pra morar com ela no dia seguinte. Ela fez uma pataquada dessa. Ai, gente, não dá. Não dá mesmo, não consigo. Não dá. Aqui, ó. E aí no final do capítulo, lá na página 76, o cara ele aparece. Quando eles já estão ali
O narrador e a Nashenka já estão ali na casa dela, praticamente assim. E ela já ia entrar, pá. Aí chegou o cara, tudo, aí... Deus, que grito, como ela se sobressaltou, imediatamente livrou-se dos meus braços e borboletou ao encontro dele. Eu estava em pé e olhava para eles mortificado, mas ela mal deu-lhe a mão. Mal se lançou em seu braço, de repente voltou-se para mim, e feito vento como um raio, veio parar ao meu lado. E antes que eu pudesse recobrar os sentidos, envolveu-me seus braços em meu pescoço e beijou-me com firmeza, calorosamente. Então, sem dizer-me a palavra alguma, lançou-se novamente a ele, pegou-lhe pelas mãos e puxou para que lhe seguisse. Permaneci ali em pé por um bom tempo, seguindo-os com os olhos, até que ambos desapareceram da minha vista. Gente, além de iludir ele, ela assediou ele, deu um beijo nele, sem ele pedir, e foi embora com outro homem. E o que eu me questiono, por que o outro homem não ficou sem entender? Porque do nada a garota beijou o narrador e aí foi com ele. Não dá pra entender. Vocês conseguem entender? Porque eu não consigo. Eu não consigo entender essa chica. Eu não consigo entender nada dela. Ela é uma personagem muito enigmática. Ela é uma personagem muito enigmática pra mim, na minha humilde opinião. Eu não consigo entender ela, eu não consigo entender o que ela sente. Parece que tudo que ela sente, tudo que passa pela cabeça dela tá distante do leitor. E que o narrador, né, que ele narra realmente uma parte da história, ele sim tá com poder sobre as emoções, sobre os sentimentos. Eu acho que é por isso que na impressão da Nashenka é tão safada. Porque a gente não vê ela no ponto de vista dela, e sim no ponto de vista do narrador, entende? E no último capítulo, amanhã, ele recebe uma carta. Da Nashenka. E continuando, ela manda uma carta pra ele falando... eu não vou dar a carta toda, eu vou ler só as partes em que eu grifei, tá bem? Ó Deus, se eu pudesse amar os dois ao mesmo tempo. Ó, se o Senhor fosse melhor. Ela jogou ele pra merda. Ela falou, você não é tão bom quanto ele, mesmo que você tenha me dado o teu coração, mesmo que você tenha dado a tua alma, pra mim você não é bom o suficiente não, tá bom? Você não é bom. Eu prefiro o cara que me abandonou, poxa. Eu prefiro ser trouxa, eu prefiro ser uma escrota com você. Foi basicamente isso que ela escreveu, tá, gente? Ela falou, o Senhor será sempre o meu amigo, o meu irmão. Gente, Dostoiévski, eu acho que ele tava em estado depressivo quando ele escreveu isso, de verdade, sabe? Porque... Gente, Dostoiévski sofreu muito. Eu vou lendo isso aqui, eu fico, gente, não dá. E a Nashenka, ela termina com uma parte bem grandona. Vou ler pra vocês. Mas para que recordar meu sentimento... Mas aí termina com Dostoiévski. Termina com o nosso narrador, ele falando. Mas para que recordar meu sentimento, Nashenka? Para que eu introduza uma escura nuvem na tua clara e plácida felicidade, para que eu, após uma amarga reprimenda, inculte a angústia em teu coração e fira-o com meu remorso oculto e o faça bater melancólico em um minuto na plenitude, para que eu esmague ao menos uma dessas delicadas flores que tu trançaste em teus cabelos negros, quando foste com ele ao altar. Oh, nunca, nunca, teu céu será claro, teu sorriso será doce, plácido e repleto de luz, e tu serás abençoada por um momento de plenitude e felicidade que você me deu a outro solitário e agradecido coração. Meu Deus, um minuto inteiro de plenitude será pouco para toda uma vida humana? E assim terminamos Dostoiévski. E assim terminamos Noites Brancas do Dostoiévski. Gente, eu tenho umas opiniões sobre esse livro. É um livro bom, é um livro legal, mas eu acho que a leitura ela é um pouco maçante. Se você estiver triste, vai ser maçante, porque vai te fazer questionar muito. Tem muitas perguntas retóricas, como essa: meu Deus, um minuto inteiro de plenitude, será pouco para toda uma vida humana? Você fica, será que é pouco para toda uma vida humana, sabe? Eu acho que isso, tipo assim, te faz ficar mal, ainda mais se você é uma pessoa mais, sabe, gente, eu acho que esse livro, ele poderia, tipo, ser maior, porque é uma história muito boa. Então, tipo assim, podiam ser 4 noites, mais 4 noites
muito bem datada, sabe? Podiam ser 4 noites, mas tipo assim, não sei explicar. Podiam ser noites em que ele vivesse profundamente o amor dele por ela e que ela fosse retórica quanto a ele, que ela não fosse uma ridícula. Pode ser também. Nossa, gente, eu acho que se a Ana Chica não fosse uma ridícula com ele, esse seria tipo assim, a melhor história de amor que existe no mundo. Seria a melhor história de amor que existe no mundo se a Ana Chica não fosse uma nojenta. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe o like no vídeo, se inscreva no canal para ter mais opiniões bem bostas sobre livros, filmes, séries. Se você quer tutorial de maquiagem, se você quer vlog, se você quer uma pessoa bem legal, se você quer acompanhar a melhor influenciadora de toda a rede social, Laís Silva, Liz Celeste, para os mais íntimos. É só vocês escreverem, tá? Beijocas, meus amores. Amo vocês. Tchau.